Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Flávia Brown Vieira, sou historiadora, mestre e doutora em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e vim comunicar para vocês uma pesquisa relativa à minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Miguel Arcanjo de Freitas Júnior. O trabalho em questão chama-se Jornalismo e Processos Civilizadores, a formação de um Fundo Social de Conhecimento em Monte Alegre, Paraná. Como nós sabemos, o processo civilizador, ele implica uma mudança da constituição psicológica dos indivíduos, que é representada pela transformação da coerção externa em autocoerção. Segundo Elias, sob determinadas condições, esse processo está relacionado à nossa disposição natural para aprender. Para ele, a capacidade de utilizarmos modelos aprendidos para controlar o nosso comportamento é uma característica exclusiva da espécie humana e foi o que possibilitou que nos desenvolvêssemos. E esses saberes que hoje pautam os nossos comportamentos, não só aqui, mas em diferentes sociedades, eles são resultantes de um longo processo de aprendizagem. Cada figuração, claro, possui o seu próprio fundo social de conhecimento que pode ser ampliado, preservado ou até mesmo reduzido. Esse conhecimento, elaborado no correr das gerações, ele é socialmente transmitido por meio de sínteses, sem necessariamente incluir os processos e as etapas anteriores que levaram à configuração atual de determinado saber. A construção desse conjunto de saberes, segundo Elias, inicialmente se deu de forma mais lenta, no entanto, ao longo das gerações, os próprios conhecimentos adquiridos estimularam o desenvolvimento da capacidade de prospecção, que paulatinamente passou a orientar os saberes a serem aprendidos pela descendência. Então, segundo Elias, junto com o avanço científico, avançou também a capacidade das pessoas de manipular e controlar os processos para os seus próprios fins. E diante disso, diante dos diferentes mecanismos que podem interferir na constituição de um fundo de conhecimento coletivo, eu me dediquei a estudar a influência do jornalismo. Ao fazer a mediação entre os indivíduos e a transformação do seu cotidiano, os jornais influenciam no direcionamento dos processos históricos e na própria constituição das subjetividades. E na intersecção com o processo civilizador, eu levantei a hipótese de que as narrativas publicadas pelos jornais contribuem para a célere internalização de normativas comportamentais. E para estudar essa hipótese, eu tomei como paradigma empírico a cidade-empresa de Monte Alegre, hoje atual município de Telêmaco Borba, e procurei conhecer os aspectos dos saberes ali partilhados e também a respeito da transformação comportamental dos seus residentes. E para isso, claro, fiz a análise de conteúdo temática do Jornal da Empresa, o Jornal Tibagi, mais especificamente as crônicas de Marentes, publicadas entre 1948 e 1964. Para situar vocês, Monte Alegre é o nome da fazenda de propriedade da indústria Klabin, localizada, à época, no município de Tibagi, hoje Telêmaco Borba, onde, a partir de 1934, os industriais implementaram uma cidade-empresa e uma fábrica de papel e celulose, gente. Monte Alegre foi concebida para ser um modelo para a urbanização e industrialização nacional. Vargas era um interessado direto nisso, e justamente por essa questão, diferente de outras formações sociais que avançam a partir das próprias relações sociais e emocionais, essa figuração surgiu em ocasião, da instalação da fábrica. Então, é um contexto diferente, era um espaço isolado, Então, foi construída uma fábrica no interior do Paraná, próxima à matéria-prima, e isso requisitou a construção de toda uma infraestrutura para receber os trabalhadores e suas famílias, bem como garantir a produção industrial. Então, quem trabalhava em Monte Alegre recebia casa, energia elétrica, escola para os filhos, assistência médica e social, enfim, uma série de benesses, digamos assim, atreladas ao trabalho para atrair a mão de obra para aquele interior, do Paraná, sem grandes estruturas. Então, pensado como um exemplo para o progresso do país, Monte Alegre acabou concentrando certas tensões, porque ali vieram, residiam no mesmo espaço
pessoas que vieram para trabalhar nos postos mais altos, os técnicos, os chefes que vieram da Europa, e a maioria dos operários oriundos de figurações de caráter mais rural do interior do Paraná. Isso, claro, gerou muitas tensões e visando homogeneizar, então, as condutas dentro e fora do ambiente de trabalho, uma série de medidas foi tomada pela direção da Klabin, inicialmente, por exemplo, com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas, com a suspensão dos operários, né, caso dormissem no serviço, fossem desonestos, enfim, e para informar a população que em 1950 já ultrapassava 12 mil habitantes a respeito dos seus deveres, a respeito do que estava acontecendo na localidade, mas também, né, para disseminar conteúdos socialmente aceitáveis àquela figuração, em 1948 foi criado o Jornal da Empresa, o Jornal Tibagi. As narrativas ali publicadas cumpriram um papel ordenador, orientavam os limites de conhecimento da população. Afinal, Monte Alegre era um espaço isolado geograficamente, e as informações prestadas no jornal orientavam as existências em interdependência. Então, nesse sentido, a crônica do Marentes foi mais um espaço a partir do qual os indivíduos passaram a ter conhecimento sobre determinados fatos, informar-se sobre a atualidade e até mesmo orientar os seus comportamentos. Ao trazer para o público, né, determinado assunto, elogiá-lo, criticá-lo, sugerir ações, recriminar comportamentos, ou seja, tentar direcionar as aprendizagens no sentido das demonstrações afetivas socialmente aceitáveis àquele empreendimento, modelo, né? O Marentes exercia uma forma de pressão externa, que foi contribuindo para a orientação das condutas em Monte Alegre. Então, para estudar, né, essa influência do jornalismo na constituição e disseminação de um fundo de conhecimento coletivo, a partir da publicação de sínteses que potencialmente estimulam o ritmo de desenvolvimento dos processos sociais ao orientar as aprendizagens, eu realizei análise de conteúdo temática nas crônicas de Marentes, publicadas no jornal Tibagi. As categorias que emergiram da análise de conteúdo evidenciam os aspectos dos conhecimentos mobilizados em Monte Alegre por meio da crônica para a orientação comportamental. E a forma como os assuntos foram abordados demonstra aspectos da sensibilidade do João Marenda e do grupo, né, ao qual ele pertencia. Só para constar, as transformações psicogenéticas foram inferidas por meio das mudanças nos padrões do conteúdo das crônicas. Então, quando mudava de assunto, eu conseguia, ou eram reiterados determinados assuntos, eu conseguia perceber essa questão da configuração psicogenética local. Então, as categorias, né, permitiram conhecer não apenas a sensibilidade do cronista, do seu grupo, mas também permitiram ponderar sobre a utilização do medo e da vergonha como estratégia, como mecanismo de pressão social para a transformação comportamental. Essas eram duas estratégias muito presentes nos escritos do Marentes. E dado o monopólio da empresa sobre as principais fontes de renda em Monte Alegre, o medo de perder a posição social, né, o emprego e todos os benefícios atrelados a este, era presente. Portanto, os trabalhadores precisavam se antecipar às demandas em busca de prestígio naquela figuração. Assim, os motoristas rebeldes se tornaram disciplinados, os trabalhadores de comportamento questionável se tornaram exemplares, os estabelecimentos comerciais carentes de higiene tornaram-se limpos, né? Sob orientação do jornal, em um contínuo exercício de prospecção e adequação das condutas, os comportamentos mais instintivos foram, né, como diz Elias, excluídos do palco da vida comunal e investidos do sentimento de vergonha. No lugar das próprias relações de interdependência, irem reclamando novas formas de apresentação comportamental, as narrativas do jornal, ao lado de outros mecanismos de controle característicos das cidades e empresas, não apenas contribuíram para a adequação comportamental no seu espaço de abrangência, mas também influenciaram no seu ritmo. Então, uma vez que as fontes analisadas permitiram, né, contemplar a transformação, né, da adequação comportamental por coerção externa em autocoerção, o caso de Monte Alegre, gente, afirma a hipótese aqui levantada, né? Além de contribuir na constituição e disseminação de um fundo social de conhecimento, balizando as experiências possíveis na figuração, as narrativas jornalísticas, com destaque aquelas que mobilizaram o medo e a vergonha, funcionaram como instrumentos de pressão para a rápida internalização de normativas comportamentais. Esse foi o meu trabalho, eu me chamo Ana Flávia Brau Vieira e convido vocês a lerem a minha tese. Chama-se Jornalismo e a Duração dos Processos Civilizadores, Análise da Adequação Comportamental e de Formação de uma Segunda Natureza em Monte Alegre.
Muito obrigada, um abraço a todos e até mais!